Hoje a gente mergulha numa passagem que sempre mexe com a gente, lá de Atos dos Apóstolos, a história de Ananias e Safira. Verdade. É um relato forte, né? Muito forte. A gente está ali em Jerusalém, a igreja primitiva, sabe? Aquele fervor todo, o Espírito Santo agindo de forma visível. Exato. Um crescimento rápido, uma comunhão muito bonita. Sim, e até aquela partilha voluntária de bens. Algo bem marcante, né? Parece um cenário quase perfeito. Pois é. E é justamente nesse contexto, assim, de tanta intensidade que acontece esse episódio. Que destoa completamente. Completamente. Ele surge como um contraste, sabe? Um alerta muito sério sobre o perigo da falsidade, da corrupção, bem no coração daquela comunidade que estava nascendo. É um ponto crucial para a gente entender. Com certeza. Vamos conversar sobre o que aconteceu ali e por que essa história ainda fala tanto conosco hoje. Bom, e lembrando rapidinho, Ananias vende uma propriedade, mas ele combina com a esposa, Safira, de entregar só uma parte do dinheiro para os apóstolos. Só que eles fazem de conta que aquele valor era o total da venda. Isso. E aqui já está o primeiro ponto, né? A intenção. Não era só sobre o dinheiro. Não mesmo. Era a imagem que eles queriam passar, né? Uma generosidade que não era real, não tinha um custo verdadeiro por trás. Exatamente. E aí vem a confrontação de Pedro com Ananias. É muito direta. Direta e forte. Muito forte. Pedro deixa claro, o problema não foi ele querer ficar com uma parte do dinheiro. A propriedade era dele, o dinheiro era dele, ele podia decidir o que fazer. Sim, a decisão era dele. O ponto central, o erro fatal, foi a mentira deliberada, a tentativa de enganar a comunidade e, mais fundo ainda, de mentir ao Espírito Santo. E Pedro fala isso com todas as letras. Fala, não mentiu aos homens, mas a Deus. Quer dizer, ali fica claríssimo que mentir ao Espírito Santo é mentir ao próprio Deus. Uma afirmação poderosa sobre a divindade do Espírito ali na igreja. E a história não para aí, infelizmente. Pouco depois, Safira chega. Ela não sabia o que tinha acontecido com Ananias. Não sabia. E Pedro pergunta a ela sobre o valor da venda. E ela confirma a mentira do marido. Sustenta a farsa. E a consequência para ela é a mesma, imediata, fatal. É de arrepiar pensar nisso. Com certeza. Quando a gente analisa mais a fundo, esse pecado deles tem várias camadas, né? Tem. A hipocrisia é a mais óbvia, talvez. Eles queriam o reconhecimento, a reputação. Como talvez tivessem visto em Barnabé, que é mencionado logo antes, né? Como um exemplo positivo. Exato. Barnabé foi um exemplo de generosidade genuína. Eles queriam o aplauso, mas sem a entrega real. Uma casca sem conteúdo. Isso, e o cerne mesmo é a mentira ao Espírito Santo, uma afronta direta à presença e à santidade de Deus ali naquela comunidade. E Pedro ainda menciona a influência de Satanás, né? Que encheu o coração deles para fazer isso. Sim, mostra que eles deram espaço para esse engano, abriram uma brecha. E é bom a gente frisar também aquela questão da partilha de bens. Não era obrigatório, né? De forma alguma, não era um comunismo, nada disso. A propriedade privada continuava existindo. Era algo voluntário. Totalmente voluntário. Uma expressão da unidade, do cuidado uns com os outros que nascia ali. A atitude de Ananias e Safira foi uma distorção feia desse espírito. Tentaram se aproveitar disso para ganhar status. O que nos leva a pensar na severidade da resposta de Deus, né? A morte súbita dos dois. É um juízo drástico, sem dúvida. Mas parece ter tido um propósito muito específico naquele momento inicial da igreja. Proteger a comunidade. Proteger a santidade, a integridade da igreja que estava se formando. Foi um ato extraordinário para estabelecer um padrão. Deus leva a sério a verdade, a sinceridade. Ele não tolera a hipocrisia dentro do seu povo. E o impacto disso foi imediato. Foi. O texto diz que um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos que ouviram aquilo. Não é pânico, medo paralisante. É mais um respeito profundo, né? Uma reverência, um respeito sóbrio pela santidade e pelo poder de Deus. Ficou claro que Deus estava ali, presente, e que a fachada não o enganava. Isso me lembra um pouco a história de Acã, lá em Josué. Bem lembrado. O pecado individual de Acã, escondendo parte do despojo de Jericó, trouxe consequências para toda a nação de Israel. Mostra como o pecado, mesmo que pareça escondido, afeta a comunidade. Pensando nas lições para nós hoje,
A integridade salta aos olhos, né? Fundamental. A importância de sermos inteiros. O que a gente demonstra por fora precisa estar alinhado com o que realmente somos por dentro. Na nossa fé, na adoração, no serviço, em tudo. Em tudo. É um alerta muito forte contra essa tentação de buscar aplauso humano, de usar as coisas de Deus, a religião, para ganhar status ou benefício próprio. Tentar manipular a fé. Que no fundo é tentar enganar Deus, e isso é impossível. A transparência, a sinceridade diante de Deus e dos irmãos é essencial. Fica então essa reflexão pra gente, né? Como essa noção do temor a Deus, essa reverência profunda pela santidade de Deus que a gente vê tão forte nessa passagem, como ela se aplica hoje? É uma boa pergunta. Será que a gente, na nossa caminhada, na vida da igreja, hoje tem mantido esse senso de reverência, essa consciência da seriedade que é andar na presença de Deus? Ou será que às vezes a gente se acostuma demais? Algo para se pensar mesmo. Onde está essa reverência na nossa vida comunitária e pessoal hoje?